Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira e seu estilo de vida já está no ar. Nós vamos começar passeando pelas nossas redes sociais, como nós fazemos todos os dias, para saber como anda a nossa fanpage e o nosso Instagram também. A começar pela nossa fanpage www.facebook.com/estilovida, e aí você encontra o quê? Encontra todas as informações relacionadas ao programa. Lembrando que quando o programa está para começar, a gente já vai postando também sobre o assunto do dia e até uma pergunta ou então um questionamento para você comentar e já começar a enviar as suas participações. E aí, além disso, a gente vai postando outras dicas de saúde, de qualidade de vida, tudo aquilo que a gente acredita que está relacionado ao programa e que tem a ver com você também. Tudo aquilo que você vai gostar de saber, que você vai gostar de participar. Então você pode mandar as suas dicas, você pode mandar as suas sugestões de tema, como o Moisés Silva, ele sempre manda as sugestões de tema dele pra gente e já foi atendido 2 vezes aqui no Estilo de Vida. O desejo dele já foi atendido 2 vezes e é super interessante porque nesse dia ele assistiu com gosto, né? Todos os dias eu tenho certeza que ele assiste ao Estilo de Vida animado, mas nesses 2 dias eu tenho certeza que ele já veio ansioso porque ele sabia que ele ia aprender sobre exatamente aquilo que ele queria, exatamente aquilo que ele tinha dúvida. Além disso, nós temos esse Bazar e Brechó, já foi uma dica que nós deixamos do Estilo de Vida para você, que vai começar aí nessa sexta-feira. E aí a gente já tem também uma dica para o Dia das Mães, porque se você precisa de um presente para sua mãe, acredito que o Bazar e Brechó seja essencial, seja aí a melhor dica e a melhor opção para você, já que as peças vão de R$5 a 40, vai no máximo até R$40. Então você comprou um presente bom para sua mãe, que provavelmente é uma das pessoas ou a pessoa mais importante da sua vida, a apenas R$40, com certeza é uma boa opção pra gente, né? A gente tá tendo problema com a internet, mas não tem problema não, porque aí na sua casa você pode continuar no nosso Facebook, você pode abrir a nossa fanpage e conferir todas as novidades. Inclusive, a gente tá liberando um vídeo meu, claro, né? Porque essa produção adora me mostrar em momentos assim adequados e até inadequados para vocês também, mas ele ainda tá carregando. Assim que ele terminar de carregar, se fosse você, eu ficava ligado nas nossas redes sociais, principalmente quando o programa acabar. Você corre lá para poder ver se ele já tá carregado e com certeza você vai se divertir. E além disso, você pode nos encontrar também no Instagram, @estiloamazonsat é o nosso endereço, e aí você encontra as fotos, os vídeos, mais ou menos as mesmas fotos que a gente posta na fanpage e alguns outros elementos também que tem mais a ver com esse tipo de rede social. Lembrando que os nossos looks do dia sempre estão no nosso Instagram também. Aí é uma oportunidade de você dizer pra gente se você tá gostando ou não. É uma oportunidade de a gente interagir dessa forma. E até de me dar dicas, né? Sempre digo isso pra vocês. Assim como eu dou dicas pra vocês, vocês podem dar dicas pra gente também. Mas o nosso tema de hoje é um tema super interessante, um tema que tem super a ver comigo e também deve ter super a ver com você, porque a gente gosta de conversar. E é isso que a gente faz aqui no Estilo de Vida todos os dias. Nós conversamos muito. E por isso nós vamos conversar hoje sobre a saúde da voz. Você sabia que existe uma forma exata, uma forma correta de você cuidar da sua voz? Existe sim essa possibilidade. Não é simplesmente chegar aqui, falar e acabou. É claro que não, às vezes a gente até perde o fôlego, né? E principalmente eu, acho que vocês percebem que às vezes eu falo e parece que o fôlego acaba. E é exatamente sobre todos esses detalhes que nós vamos conversar hoje. Nós recebemos a doutora Cíntia. Bom dia. Bom dia, Isabelle. Bom dia, telespectador. Primeira coisa que ela me perguntou é se eu bebo água. E aí eu falei pra ela que sim, que eu bebo água. A gente já pode ter a água como um instrumento, um elemento muito importante para cuidar da nossa voz. A água é o principal cuidado que você deve ter com a sua voz. É muito importante você se hidratar. Outra dica é você se hidratar 2 horas antes de você usar a sua voz. Beba poucos goles, de meia em meia hora, é muito importante. Por quê? O nosso corpo ele vai absorver essa água a partir de 2 horas que você tomou. Então não adianta você tomar agora, vai aliviar um pouquinho, mas essa água só vai ser absorvida pelo seu corpo, só vai hidratar as suas pregas vocais depois de 2 horas. Então, por exemplo, se eu bebo agora, daqui a 2 horas ela vai hidratar e aí depois dessas 2 horas eu preciso beber novamente? Como que acontece assim, esse processo? Quanto mais água você beber, melhor. Quanto mais água, melhor. Mais hidratada você vai ficar. Eu até falei pra ela, doutora, acho que eu tô viciada em água, porque eu tô bebendo água o tempo todo. E é até engraçado porque a gente sente vontade de ir ao banheiro, né? Sim. Óbvio. Então, muitas vezes a gente se retrai nesse sentido, a gente impede
de beber água, né? A gente se impede de beber água justamente por causa disso, por esse incômodo. Às vezes, por exemplo, a gente precisa, não sei, trabalhar em alguma coisa em pé o tempo todo, ou então você não tem um banheiro disponível e muito próximo e por isso você evita de beber água para evitar de ter que ir ao banheiro. Isso seria um problema também. É o que é um erro, né? Na verdade, se você conforme você vai ingerindo água, se você sente vontade de ir ao banheiro, é um sinal bom, sinal que seu rim está sendo utilizado, está filtrando todo o líquido, seu líquido corporal. Então, é uma questão de saúde. Se você pensa na sua saúde, é importante beber água e, conforme sentir vontade, tem que ir ao banheiro sim. Agora, quando a gente fala sobre a saúde da voz, Cíntia, algumas pessoas devem até estar se perguntando, né? Saúde da voz, o que significa isso? Por que a gente precisa cuidar da voz também? Por que a gente precisa cuidar da nossa voz? Então, geralmente, a gente só dá valor a uma certa coisa quando você perde. Então, quando você começa a perder a voz começa a ficar fraca, você começa a ficar rouca, aí você vai dando aquele valor que a voz merece. Poxa, eu queria estar com a minha voz saudável para eu poder trabalhar. No seu caso, no caso dos profissionais da voz, é muito importante. Então, tem certos cuidados que devem ser tomados. O aquecimento vocal, o desaquecimento vocal, a dieta, inclusive até a roupa que você usa, influencia na voz. Às vezes as mulheres usam modeladores e cintas, que vai prejudicar a sua respiração. E a respiração ela está extremamente ligada com a voz. Em relação, por exemplo, aos profissionais da voz, se a pessoa está em casa e aí ela deve estar imaginando, será que eu sou um profissional da voz? O que é um profissional da voz? Todo profissional que usa a sua voz para trabalhar. Professores, principalmente, é o público-alvo para ter problema vocal. Professores, educadores físicos, aquelas pessoas que ficam fazendo aquelas danças, gritando, às vezes sem microfone, apresentadores de TV, todos os profissionais que utilizam a voz. Se você trabalha usando a voz, então é só parar um pouquinho e pensar, será que eu preciso da minha voz para trabalhar? São todos esses profissionais. E é possível, então, que uma pessoa perca a voz completamente depois de algum tempo trabalhando e trabalhando de forma inadequada? Sim, com certeza. Se ele não tomar todos os cuidados adequados, você pode ter um trauma aí e acabar perdendo sua voz. Depois dessa voz perdida, tem como recuperar? Depende do caso. Depende muito, depende do trauma, depende de quanto tempo essa prega vocal foi lesionada, depende da doença mesmo, da patologia que foi acometida. Quando nós temos algumas doenças, por exemplo, resfriado, rinite, essas doenças que atingem até a nossa respiração e mexem um pouco com a nossa voz também. Por que elas mexem com a nossa voz? É interessante porque a gente fica pensando, gente, às vezes não dá tosse, às vezes a gente não precisa espirrar, às vezes simplesmente é uma coriza ou alguma coisa muito simples, que a gente considera, né, simples, mas mesmo assim a voz está prejudicada. Por que essa voz sofre essa alteração? Com certeza. A questão da rinite alérgica, ela vai acometer toda garganta, ouvido, nariz, olhos. Então, quando o seu nariz está entupido, congestionado, o que acontece? Você vai precisar fazer um esforço maior, utilizando mais essa musculatura da laringe, a musculatura do pescoço. Então, você vai fazer um esforço maior para falar. Isso sobrecarrega, com certeza, a sua prega vocal. O que acontece, às vezes, com os fumantes também. Eles ficam roucos e concentram toda a tensão na parte do pescoço, fazendo com que eles façam mais esforço para falar. Doutora, o que são as pregas vocais? Pregas vocais são duas fitas de mucosa que se localizam na laringe, por onde passa o ar e por onde a voz é produzida. Então, a gente pode dizer que é a famosa goela. Normalmente a gente diz assim, né? Vou enfiar alguma coisa pela sua goela. É sempre assim, a gente reconhece essa parte aqui como goela. Não sei se seriam as pregas vocais. Não sei também exatamente, porque é um termo popular. Então, como é popular, a gente não sabe exatamente onde fica. Depende de cada um como fala, né? Em relação aos exercícios vocais, o que seriam esses exercícios vocais e para que eles servem? Algumas pessoas dizem que fazem antes de começar a utilizar a voz e outras pessoas utilizam ainda depois que já utilizou essa voz. Ele serve para o quê e em quais momentos a gente precisa? Exatamente. Muito importante o aquecimento vocal antes de você utilizar a voz
e o desaquecimento vocal após utilizar a voz. O desaquecimento ele é tão importante quanto o aquecimento. Existem vários exercícios que você pode fazer para aquecer a sua voz, para preparar essa musculatura para ser utilizada. Assim como você vai na academia e você tem que fazer o aquecimento, é a mesma coisa, também tem que fazer o aquecimento com a voz. E também o desaquecimento, você não pode parar de uma forma brusca. Então tem alguns exercícios que a gente pode fazer para demonstrar. Nós vamos conversar ainda mais sobre isso daqui a pouco. Agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta e você já pode começar a enviar suas participações. 92 é o código de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção. Eu volto já.